viver. Espírito Santo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também conta com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo de número 8. Com estas palavras eu quero abraçar a família católica, espírita e evangélica, e a todos os livres pensadores, que nesta primeira sexta-feira, a luz de Deus venha sobre o encontro dos vasos, o café com Jesus, o poderoso congresso pela manhã, todos os dias, línguas de fogo, o nosso querido Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Edson Novak já está conosco, diretamente de São Paulo, é um baiano perdido na capital paulista. Soraya Rodrigues já chegou também, Nem José, Claudete Aparecida da Silva. Pode ir compartilhando, porque hoje nós vamos meditar em Romanos, capítulo de número 8. Já são 5h09, diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todo o Brasil. Não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos, cobrindo todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, e falando também para a África, Ásia, Oceania, Américas, Europa, muitos países da Europa nos acompanhando, Portugal, Itália, Espanha, França, Alemanha, Suíça, Suécia, muita gente ligados com Bom Dia Espírito Santo, na Bolívia, Argentina, Cidade do México, Chile. Sejam todos bem-vindos. Ao povo do Rio Grande do Sul, Deus vos abençoe. É grande a nossa audiência entre os gaúchos. Deus abençoe o povo do Paraná, Santa Catarina também, meu querido São Paulo. Deus abençoe toda a região metropolitana de Belo Horizonte, meu querido sul de Minas. Deus abençoe
Deus abençoe todo o povo aí, também do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, ao povo do Amazonas, também o povo do Rio Grande do Norte, meu querido Pernambuco. Deus vos abençoe, fique conosco, porque é mais uma retransmissão para todo o Brasil. Coloque aí agora um copo com água. Se você não crê, faça pela minha fé, para que esta água seja fluidificada, ungida pelo poder do Espírito Santo. Tá bem? Coloque aquela caneta que você vai assinar papéis e destravamentos, um pouquinho do azeite de oliveira. Deus abençoe a Patrícia de Botini, que já está conosco. Bom dia, ainda muito gripada, diretamente da França. A França deve estar um frio, Europa nesta época cai neve. Deus abençoe. Iraldo Ferreira Salles também já está conosco. Forma dentro da sua casa o altar da fé. Coloque aí as caixas com medicamentos da família, mamadeira da criança, fronha do travesseiro, curativos, gases, algodão, curativos, pomadas, que você vai usar para aquela pancada ou aquela ferida, fralda, fronha do travesseiro. Creia, tudo é possível para aquele que crê. Tudo. A fé traz à existência o que não existe. A fé remove montanhas, abate gigantes, destrói muralhas, faz o deserto florescer, abate Faraó, Amaleque, Herodes. A fé faz o mundo movimentar. O ar, a atmosfera, os rios, os mares, as nuvens. A fé traz à existência o que não existe. Então forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Fique conosco, tá bem? Já são 5 horas da manhã e 13 minutos. Desde 1h40 eu estou de pé. O sono fugiu. Mas estamos aqui para mais um dia de trabalho espiritual, de batalha e, enfim, um dia que chegará à noite, vamos estar cantando o cântico da vitória. Maria Oliveira Mari já está conosco também. Sejam todos bem-vindos. Ontem, pessoas ligaram e falaram aqui com a nossa secretária, a secretária da rádio, pedindo a cobertura espiritual, pedindo o jejum, pedindo a oração. Iraldo Ferreira de Salles já está conosco. Seja bem-vindo, Iraldo. De onde você fala, Iraldo? Deus te abençoe, filho. Leandro Jorge dos Santos ligou ontem para nós. Andressa do Amor Divino, Anésia dos Santos França, Beatriz Amorim, Catarina dos Santos Ribeiro também, Daiane Reis, Eduardo Alonso, Eliete Araújo dos Santos, Elisângela da Silva Ramos, Evanilde Evangelista e Família, Fabiana das Neves, Ivan Aguiar, Joilda Cardoso, Juliette Barreto, Lenilda Serra também ligou para nós, Letícia Valéria, Lúcia de Jesus, Luísa Miranda, Livan Bispo, Márcia Almeida, Marcos Correia, Maria Augusta da Silva, Maria do Carmo Reis, Maria Mendes e Família, Maria Nilza dos Santos, Marivaldo Moreira, Nayara e Família, Osvaldo Miranda, Renata Costa Santos, Rosália Ferreira dos Santos, Sebastião Filho, Silvia dos Santos Ribeiro, Tailã Evangelista, Thaís e Bianca dos Santos,
Tânia Maria e família, Valdenice Santos Teixeira, Viviane Menezes. Foram pessoas que ligaram pedindo a cobertura espiritual. Auxiliadora Freitas também já está ali conosco. Bem-aventurado é aquele que crê, é aquele que pede oração, jejum e cobertura espiritual. Iraldo está falando conosco de Palmas, Tocantins. Deus abençoe todo o povo de Tocantins. Maria Catarina de Juiz de Fora, pastora ao lado do bispo Wilson José Ribeiro. Deus abençoe Maria Catarina. Marcos Gonçalves já está conosco diretamente da Centrel, aqui na região metropolitana, cidade de Camaçari. Deus abençoe. Marcos, pode ir chegando, família linda, do norte, do sul, do leste e do oeste, da Europa, da Ásia e também da África. Meu abraço a todo o povo de Gana, na África. Meu amigo pastor Cecil, aí na África. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo as nossas igrejas aí em Gana, na África. Deus os abençoe. Cecil Cueco, filho do meu amigo pastor Sami Cueco, que já está na glória com Jesus. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maelitácio também já chegou. Sejam todos bem-vindos para mais uma retransmissão do Bom Dia Espírito Santo, da Bahia para o Brasil. Brasil! Bom Dia Espírito Santo. Coloque o galo aí. Quem precisa acordar hoje sou eu. Parece que eu ainda estou dormindo. Coloca o galo. O galo vai chegando sexta-feira, o galo fica fraco. Edna Araújo também já está ali conosco. Tercília Ferreira também diretamente de Itapuã, a pedra que ronca. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março. Hoje é dia 4. E daqui a pouquinho nós estaremos na catedral, na sede, porque hoje é dia de quebrar, de arrancar pela raiz toda a planta que o Pai não plantou. Hoje é dia de desfazer as obras do diabo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele existe, ele é um anjo do mal, que ganhou legalidade para matar, roubar e destruir, depois que o homem, na pessoa de Adão e de Eva, desobedeceram e preferiram ser livres. Não quiseram mais ser servos de Deus. E aí o inimigo ganhou legalidade para roubar, matar e destruir. Mas veio Jesus, aleluia, e desceu da sua glória e preparou um exército e muitos paraísos para a batalha continuar até ao arrebatamento da igreja, dando-nos autoridade e poder para desfazer as obras do diabo e para vencer o mal na oração, no jejum, na espada poderosa do Espírito. Então hoje é um dia onde nós penetraremos no submundo das trevas para arrancar pela raiz a planta que o Pai não plantou, para desfazer as obras do diabo, arrebentando com as portas de bronze e trancas de ferro.
Hoje é sexta-feira. É um dia voltado, viu, Elidiana, para a sensualidade maligna, segundo a mitologia. Sexta-feira é um dia dedicado às entidades da sensualidade maligna. E por isso que neste dia, sexta-feira, os barzinhos, os botecos, os cassinos, os cabarés funcionam, e o adultério, a pedofilia, a pederastia, todo tipo de prática, aliás, de imoralidade, corre solta. Hoje é dia de muita traição. Muita traição. Mas é neste dia que Deus me revelou e me orientou para desfazer as maldições. Sou pastora ICB Rural Valença. Tá bem, filha? Deus te abençoe. Transmita meu abraço ao meu amigo pastor Lázaro, a Creuza e ao povo lindo aí da minha querida Valença. Saudade de Valença. Há muito tempo que eu não vou a Valença. Por causa desta pandemia, pouco tenho viajado, só ido a compromissos do Ministério Brasil. Romilson Borges, Deus te abençoe, seja bem-vindo, Romilson. Ana Santos, Deus te abençoe, Ana, seja bem-vinda. Canela de Fogo, Rebeca Amada. Então, hoje é um dia de 6 cultos, e eu tenho mais de 8.000 pessoas hoje, orando e jejuando, mandando a força espiritual, a cobertura para mim, para que o trabalho seja bem feito, com a marca e o selo do Espírito Santo. Porque nesta batalha nós não podemos estar só. Nem na criação o Pai estava só. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No ministério de Jesus ele não estava só. Ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Então, a oração de um justo cobre outro justo e uma multidão. Por isso que hoje, sexta-feira, a igreja na Bahia e no Brasil, viu, Elidiana, está em oração e jejum. Vê se aí na zona rural, onde temos a Casa da Bênção, você ministra aí a quebra de maldições, filha. Você é Rebeca, você é professora de Jesus, você é serva de Deus, tá bem? Será sempre bem-vindo em nossa cidade. Deus te abençoe sempre, amém. Amém. Maria Eugênia já chegou também. Então sejam todos bem-vindos. Mas hoje é quebra de maldições, pela manhã, à tarde e à noite. Já nos preparando para o domingo, porque domingo, Jane Brito quer participar do seu vídeo. Eu não sei como acessar para as pessoas participarem, eu não sei. Isso é coisa para menino novo, menino de 15, 16 anos. Então vamos lá, hoje é um dia abençoado, mas o domingo é outro departamento. Qual departamento domingo missionário? Renovação de aliança, Santa Ceia do Senhor, ministerial, para os pastores e obreiros do Ministério Casa da Bênção Bahia.
É a Santa Ceia do primeiro domingo na Catedral, pela manhã e à noite. Deus já me deu a mensagem, 1 Tessalonicenses, para o domingo, a mesma mensagem que eu preguei aqui ontem pelo rádio, para o povo ser doutrinado na doutrina que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, e ele passou para a igreja que estava em Tessalônica. Então, domingo, Santa Ceia do povo de Deus. E quarta-feira que vem, eita! Dia 9, segundo elo da grande campanha que está abalando o Brasil. Ontem eu estava vendo a campanha do Maná, a festa do Maná em Brasília. Fábio organizou uma mesa linda, rapaz. Até trigo tinha na mesa, uma toalha linda. E o povo da catedral estavam lá, participando desta revelação que abalou o Brasil no ano passado. E agora também neste ano, a festa do Maná, que se espalhou por todas as nossas congregações. Deus abençoe. Deus abençoe quarta-feira que vem, a festa poderosa do Maná. Marisa Salles também já está ali conosco. Iraci Costa, manda um alô para Dina em Marechal Rondon. Que bom, hein? Deus abençoe, meu querido Marechal Rondon. Deus abençoe a irmã Dina. Deus abençoe a Casa da Bênção, aí em Marechal Rondon. Pastor Israel Velasquez. Deus abençoe. Romilson Borges também já está conosco. Eu comi o maná aqui na cidade de Itati. Eu tinha mais anos com insônia e uma guerra. Mas ele conta ali a bênção que recebeu ao participar do maná em Itati. Que bom! Itati é uma igreja nova. Eu ainda não visitei a Casa da Bênção de Itati com o pastor Antônio e a Sandra, mas breve este ano nós iremos lá. Mônica Vilar já está conosco. Luceli Franchini Rodrigues também já chegou. Seja bem-vinda, serva de Deus, para mais um Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. 5h29, estamos ao vivo, diretamente do bairro da Barra, Salvador, para todo o Brasil. Vamos louvar a Deus com obra santa, vamos. Aí ontem alguém me falou, o missionário Daniel tem uma invocação para este hino, obra santa. Interessante, né? Fui mexer aqui, atrapalhou, foi tudo. Interessante. Deus só põe no meu coração este hino sempre, porque esta obra não é do homem, é de Deus, e ela é santa. Vamos louvar ao Senhor com muita autoridade. Você que sabe cantar, cante. Você que sabe bater palmas, bate. Você que sabe louvar, louve. Viu, Miriam Silva? Tá entendendo, Miriam? Deus te abençoe, Ana. Deus abençoe Gilberto Cajueiro dos Santos. A paz do Senhor aos irmãos. A paz, Gilberto. Obra Santa Brasil. Brasil! É isso aí. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo ardente.
Deus abençoe Miriam Silva. Deus abençoe o povo de Palmas. Deus abençoe minha querida Canavieiras. Miriam Silva está falando aqui de Canavieiras, cidade no nosso querido litoral, abaixo de Ilhéus, lá perto de onde, de Porto Seguro. Deus abençoe. Josimar Teixeira, seja bem-vindo. Dulceli, seja bem-vinda sempre. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de batalha espiritual, hoje é dia de ir lá naquele sítio, naquela roça, naquela fazenda, naquela aguada, naquele açude. Hoje é dia de irmos naquela mata, naquele cemitério abandonado, e arrancar com as armas espirituais. João Batista, ele disse que Jesus tinha a pá para tirar todo o mal. Hoje é dia de irmos nestes locais do passado e arrancar pela raiz toda cabeça de bode, toda coisa ruim, todo sapo, toda pemba que foi enterrada há meses, há anos, há décadas. Hoje é dia de ir lá naquela sepultura e desfazer aquele rolo de fita, aquele patuá, não na autoridade do homem ou do conhecimento científico ou acadêmico. Mais do que isto, na autoridade do Espírito Santo, para arrancar toda planta que o Pai não plantou, toda maldição e vingança dos Exus contra a sua casa e a sua família. São áreas que eu entendo muito bem. Deus me fez compreender o mundo espiritual do mal e do bem. Então hoje eu não estou sozinho. Eu tenho mais de 8.000 pessoas me dando a cobertura espiritual para ir naquela pedreira, misericórdia, na raiz daquele abacateiro roxo, daquela jaqueira mole, naquele canavial, naquela plantação de cacau, de café, e arrancar daquele brejo toda a planta que o Pai não plantou, coisa que ficou enterrado ali, à base de sangue, de maldição, de vingança, maldição herdada, que às vezes está enraizada há décadas na família. Maldição de suicídio, de depressão, de agiota, de AVC, de câncer, de morte prematura, de separação, de divórcio, de adultério. Maldição na vida financeira, sentimental, profissional, trabalhista, de não parar com nada, com ninguém, na vida dos homens da família. Maldição da marafa, da cachaça, do fumo de corda, da maconha, da cocaína. Hoje é hoje, rapaz. Hoje é um dia preparado para a batalha, como Davi estava diante de Golias, e dizendo: quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Então hoje é batalha. Maldição herdada existe. Maldição adquirida existe. Maldição mandada também existe. Não é conversa de pastor, não. Quem entende o mundo espiritual desenrola este rolo, porque é um rolo
que a ciência não desenrola. Só quem tem a visão, a revelação, e anda pelos caminhos da fé, trazendo à existência as coisas que você pensa que é inexistente. É pela manhã, à tarde e à noite. Venham estar conosco. Estamos no mês do Espírito Santo. Estamos no mês do avivamento. Estamos no mês da festa do maná. Fábio já está ali antenado comigo. Estava vendo as fotos, Fábio. Parabéns. Você organizou a mesa aí melhor do que nós aqui. Até trigo tinha na mesa. Que bom, que bom. Festa do maná. Fábio é a águia. Mas também tem uma esposa ao lado que é águia. E uma equipe muito boa. Deus abençoe. Distrito Federal está vivendo a festa poderosa do maná. Salvador, Distrito Federal e muitas congregações, cada um fazendo no dia, quartas, quinta, sexta, domingo. Catedral em Brasília e Salvador na quarta-feira. Esther Terra já está conosco. Seja bem-vinda, Terra. Então hoje é dia de quebra de maldições. E já nos preparando para depois de amanhã, porque depois de amanhã é outro departamento. Santa Ceia do Senhor. Espírito Santo. E assim nós vamos caminhando, vivendo e transmitindo a palavra de Deus. Tá bem? Compartilhe o nosso programa. Entre em suas redes sociais. Deus abençoe, Edivaldo. Esther, Deus abençoe. Entra em minha página no YouTube, no Facebook. Está aberto ao público. Tá bem? Está aberto ao público. Não precisa nem link. Você pode entrar direto em minhas páginas. Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. E também no YouTube. Tá bem? Dê lá o seu ok. Eu não aguento mais porque estou passando por coisas horríveis. Meu Deus. Eu não entendo. Jesus te entende, viu? Este será o melhor mês da sua vida, Esther. Segura nas mãos de Deus, filha. Você fala de qual cidade? Ou de qual bairro? Ou de qual país? Ou de qual estado? Me diga aí. De onde você está falando comigo? Deus te abençoe. Sua vida vai mudar. Não se desespere. Como dizem, Macaé, Horto, Macaé. Estarei orando por você, Esther. Eu não sei se aí em Macaé nós temos a Casa da Bênção. Não tenho lembrança. Mas estarei orando por você, filha. Entrega seus caminhos nas mãos do Senhor. Você não é culpada do que sua avó, sua mãe fez. Isto é maldição nas mulheres da família. O mesmo problema. Mas Jesus vai mudar este quadro. Creia, Esther. Se você estivesse aqui em Salvador e ele chamar para estar hoje na Catedral da Bênção. Mas eu estarei orando por você, tá bem? Cotidiana Boal já está ali. Dê uma palavra cotidiana para Esther Cotidiana. Você já passou por aquilo que ela está passando. Fala para ela, ô Cotidiana, alguma coisa aí. Usa o dom de Deus. Mulher evangelizando mulher. Você aí na França evangelizando aqui em Macaé.
Leila Santana, Deus te abençoe. Minha querida cidade de Terra Nova. 5h42. Abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Viu, Edson Novak? Abra a Bíblia, Edson, que é para Deus te abençoar, para você continuar sendo o modelo que você é, e ganhe muito dinheiro, e seja rico de dinheiro e de bênção, não é? Porque não adianta nada, Edson, ganhar o mundo todo e perder a alma. A bênção tem que ser completa. E Deus não é Deus de pedaço, nem de beirada. Deus é Deus geral. Tudo que Deus dá é completo. Viu, Edson? Tá entendendo? Abra a Bíblia, Lívia. Leila. E continue pregando o evangelho ao meu lado, povo de Deus. Você que tem um chamado como eu tenho e obedece o ID de Jesus, o ID de Jesus, pregue o evangelho para o Brasil e as nações, e na eternidade receberemos o galardão, viu, Roseli? Pregue o evangelho, Elidiana, como missionário Daniel, através da minha voz. Espírito Santo falou comigo, viu, Iraci, para que iria levantar 2.000 pessoas neste mês, para ajudar esta rede de programas. Estamos pela cruzeiro.com.br, estamos pela Cultura da Bahia, pela Nazaré FM, pela ICBRN, pela ID Sinai, pelo Facebook e pelo YouTube, que temos um compromisso financeiro também. Então pregue o evangelho, ganhe almas, que só o mundo espiritual e a eternidade irá revelar. Deixa Deus te usar. Seja uma escolhida ou um escolhido pelo Espírito Santo para levar o evangelho a toda criatura. Você não pode ir, mas você pode me ajudar a ir. E cada alma que eu ganhar é uma pedra em sua coroa. Mande uma oferta de R$100. Não vai lhe fazer falta. Deus vai te abençoar. Se eu tiver 2.000 pessoas com uma oferta de R$100, cumpriremos todos os compromissos com a rede de evangelização. Há missionário aqui, eu já evangelizo, graças a Deus. A nossa vida é uma vida de evangelização. Então, a Cotidiana está evangelizando ali a Esther, ó. Tá vendo, Esther? Aí em Macaé, ouça aí a voz da profeta de Deus, angolana, está falando aí com você diretamente da França. É isso aí, este programa é para isso, rapaz. Para despertar as leoas de Jesus que estão adormecidas, as rebecas, as ovelhas, os vasos. Por isso que este programa chama Encontro dos Vasos, Congresso Línguas de Fogo. Então pregue o evangelho, uma mensagem simples, fiel e verdadeira,
como foi aquela de antes de ontem e de hoje, né? Como missionário, manda uma oferta através do Pix. Ah, eu não tenho Pix, mas alguém da família tem. E é uma transferência fácil, viu, Elidiana? Esther, acredite, Deus é a sua força e alegria. Continue olhando para Cristo, tudo irá bem. É isso aí, Elidiana. Você é pastora, é professora, é canela, é discípula. É isso aí. O Edson já colocou ali o número do Pix. Edson Novaski é um baiano que está perdido lá em São Paulo, mas é águia. Ao número do meu Pix, 719918-62232. Daniel de Oliveira, Bradesco. Ele colocou tudo certinho. Daniel de Oliveira, Bradesco, 719918-62232. Você copia para não digitar errado. Vigie, viu? Vê se vai confirmar lá depois que você colocar Daniel de Oliveira, Bradesco. Mande uma oferta neste mês de R$100. Não é pagando a bênção, não. Preço da bênção Jesus já pagou. Esse negócio de pagar para ser abençoado, não. O preço da bênção Jesus já pagou. É uma oferta para ajudar a manter a rede de evangelização. E a promessa é Deus nos dá 100 vezes mais para quem semeia uma semente de amor. Não é na força, não. Uma semente de amor na obra dele. O preço da bênção Jesus já pagou. É apenas para manter a rede de evangelização, que nos custa um preço alto. Mas estamos aqui até hoje, há 43 anos, sem dever nada a ninguém. Deus é dono da obra, viu, Cipriana de Melo? Então, mande uma oferta de R$100. Se eu tiver 2.000 pessoas, Espírito Santo falou comigo que iria convencer as ovelhas amadas para ganhar almas ao meu lado. Calçar os meus pés nos teus... Coloque aí novamente, Edson, o número do Pix. Coloque aí para mim, a Lívia também. Lívia apareceu, deve ter ido dormir novamente. Você é preguiçosa. Desperta, Lívia. Olha lá o número do Pix. Edson está colocando. Daniel de Oliveira, Pix Bradesco, 719918-62232. Anote aí, viu? Para que você possa ser ganhador de almas. Jesus falou para Pedro: vinde após mim e eu farei pescador de homens, almas. Bíblia aberta em Romanos, capítulo de número 8, versículo 31. O apóstolo Paulo chorou muito, orou muito, gemeu muito, pranteou muito, esfregou os cotovelos, a testa e os joelhos no chão, pela igreja que estava em Roma. Ele chegou a dizer em uma certa ocasião: por esta causa eu me ponho de joelhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, que não abriu a igreja em Roma
mas ele adotou a igreja de Roma como uma filha do seu ministério. E a igreja de Roma, por causa dos imperadores endemoniados, estava subjugando a igreja, perseguindo a igreja, torturando a igreja, discriminando a igreja. Muitos eram betumados, tomavam banho de betume e eram colocados nos paus em volta de Roma e colocado fogo como tochas humanas. Outros cristãos eram colocados na arena para os leões devorarem. Outros eram cerrados, fechados, degolados. A igreja estava, de uma forma geral, sendo perseguida. Oração por Alfredo Rogério, Daniel Júnior, Carianjos. Tá bem, estaremos orando. Então Paulo ficou triste. E ele escreve aqui no capítulo de número 8, a mensagem do fortalecimento, do ânimo, da garra, da fé. Eita! E ele diz: que diremos, pois, a estas coisas que estão acontecendo? Que eu vou falar a respeito desta batalha. Se Deus é por nós, Ele mesmo dá a interpretação e a resposta. Quem será contra nós? Se Deus é pela igreja, quem será contra a igreja? Se Deus é pela Luciene, pelo Edson, pela Cari, pela Azumora, pela Leila, quem será contra nós? Pela Maria Garcia. Se Deus for por você, Garcia, cotidiana, quem será contra você? Quem? O ex? A ex? O sócio, o vizinho? A sogra, a cunhada? O irmão, a irmã? O político? O governo, o pastor, a ONU? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Golias, o faraó? O Amaleque? A Ananias e a Safira? A Jezabel e o Acabe? Misericórdia. Se Deus é por nós, Roseli, se Deus é por você, filha, Ana, Leila, quem será contra você? Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Paulo escreve aos irmãos que estavam em Roma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem? Nosso Deus é grandão, nosso Deus é forte, nosso Deus abriu o mar vermelho, nosso Deus afundou as muralhas de Jericó, nosso Deus mandou pragas e mandou maná também. Tenha medo daqueles colares que aquela bruxa balançou para você, não, viu? Tenha medo daquela praga que aquela feiticeira jogou no seu casamento também, não. Tenha medo de nenhuma perseguição de bruxas aí na França também não, viu, cotidiana? Você é mais forte do que todas elas juntas. Pode juntar todas as bruxas da França que não te abate, cotidiana. Porque você tem o Rei dos Reis, Jesus. Está entendendo? Sei que você está passando nestes dias uma tribulação, mas Deus manda te dizer. Viu, Rosani? Viu, Priscila?
Godoy, Glória Dil. É isso aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora veja o versículo 34. Pula lá para o versículo 34, do 31 para o 34, já são 5h57. Quem sustentará acusação? Versículo 33, aliás. Contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. É Deus quem cuida de nós, Maria Machado. Ana, Cari, não é o diabo que cuida de nós, é Deus. Viu, Elidiana? É Deus quem guarda e abençoa o seu ministério, aí no sítio, aí na roça. Aí Paulo escreve dizendo: quem os condenará? Parece que Jesus falou para Madalena: ninguém te condena, nem eu também te condeno. Vá em paz. Quem condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, ou quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. João escreveu, o apóstolo João escreveu: filhinhos, ó filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecar, deram uma escorregada, é só pedir misericórdia, porque temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E João escreveu dizendo: não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então, a Bíblia está falando que Jesus intercede por nós, nosso intercessor, à direita do Pai. Meu Pai, ajude a Cari, ajude o Gerson, ajude a Josimar, ajude a Alice. Meu Pai, fortaleça o Gerson Pedreira, a Leila. Ele intercede. A Bíblia diz que ele intercede. Está escrito aqui no versículo 34 de Romanos 8 que ele intercede. E eu fico com a Bíblia porque é a verdade. Jesus, o Espírito Santo também. Nós temos muita proteção. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha que pergunta linda, rapaz. Quem? Romanos? Os imperadores? As leis? A guerra? As bombas? As doenças? Os vírus? As viroses? A ameaça? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo escrevendo para uma igreja que estava nas catacumbas. Paulo escrevendo para uma igreja que era queimada, jogada para animais, perseguida, cerrada, arrastada pelas praças. E ele, tirando da sua fraqueza como ser humano a força da fé para vencer.
E os dias de hoje não são diferentes. A batalha às vezes não é na pele, é no consciente e no subconsciente. As setas inflamadas do maligno. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Paulo foi atribulado, mas não negou. Jesus foi atribulado, mas não negou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram atribulados, mas não negou. Está entendendo, Cecil? Você que está em Gana, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Deus é quem cuida da obra dele aí em Gana. Bispo Daniel, Deus bless you. Não entendo bem inglês, mas ele está falando ali. Bispo Daniel, Deus cuida bem, deve ser mais ou menos isso. Existe celular que dá interpretação, eu não sei aonde mexer, mas o Cecil é o nosso pastor em Gana, é filho do pastor nosso Sami Cuerco, que já está com Jesus. Gana, Acra, ou é Dakar? A capital, Acra mesmo. Deus abençoe. Alice Soares, Bíblia está falando, Alice. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Esses sentimentos não podem nos separar do amor de Deus. O aperreio também não. Viu, Zélia? Viu, Silvana? Viu, Ana Santos? Viu, Maísa? A perseguição? Às vezes você está passando perseguição no trabalho, perseguição no ministério, perseguição no grupo, perseguição na igreja, perseguição em casa, viu, Cláudia? Perseguição aí em Jequié. Perseguição do sócio, do gerente, do patrão, do filho do patrão. Viu, Edson? Por colegas e falsos amigos, Roseli. Mas a Bíblia está falando. Viu, Ana? A perseguição, a fome. Nesta ocasião aqui, o povo de Deus, lá em Roma, não tinha nem o que comer, porque eram cristãos, sofriam perseguição, não tinham o que comer, mas nus, com fome, eles se reuniam para louvar a Deus, Nilma Assis. E às vezes a gente chora, Nilma, de barriga cheia, tem tudo e ainda blasfema contra Deus. Deus está falando. A fome, a nudez, nem roupa eles tinham, nem o que comer eles tinham. Eram considerados como escória, como lixo, como ratos. Mas eles não negaram a fé, não negaram Deus. Está entendendo, Cecil? Seu pai foi um grande herói na fé, aí em Gana. Perigo a espada. Vocês já imaginaram o que a igreja está passando na Rússia? E a Rússia tem muitos cristãos. Vocês já imaginaram o que a igreja está passando na China? Eles se reúnem debaixo das árvores. Lá neste país que está sendo bombardeado. Como é o nome do país? Ucrânia. Lá na Ucrânia.
E o povo lá louvando a Deus. A gente vê pelo Facebook o povo orando de joelho no gelo, nas igrejas. E às vezes a gente chora, Zuleide, de barriga cheia. Louve a Deus, Zuleide. Firme com Jesus, Zuleide. Nada pode te separar do amor de Deus. Sua vida financeira ou sentimental não pode abalar a sua fé, e nenhum tipo de nudez ou de perseguição, de perigo ou de espada. Deus está falando com você. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. É verdade. A perseguição contra a nossa fé e a morte contra a nossa fé é todos os dias cotidiana. Fomos reputados como ovelhas ao matadouro. Mas veja o que Paulo fala para a igreja de Roma. Veja a força que aquele baixinho passou, rapaz. Ele era pequeno na estatura, mas era grande na fé. Eita, quando chegar no céu eu quero abraçar meu irmão Paulo de Tarso, servo de Deus, que não viveu na minha época, mas me ajudou na minha fé para a minha época a ser forte. A unção que ele tinha transbordou tanto que ele escreveu 13 epístolas, se não me engano, 13 mesmo, preparando a igreja para a vitória. Para a vitória, não a igreja para a derrota, mas a igreja para a vitória. E ele fala aqui: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Tome de capeta na cara. Pá! Deus está falando. Seja na doença, seja na espada, seja na nudez, seja na fome, seja na perseguição, seja na difamação, seja na calúnia, eu sou mais do que vencedor. Fechou. Fechou o quê, missionário? O caixão do diabo. Por aquele que me amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Compartilhe este programa. Leve esta mensagem para todos os continentes. Porque estou certo. Olha o que Paulo fala, Zuleide. No versículo 38, Zuleide. Porque estou certo. Olha a certeza que ele tinha. Está entendendo, cotidiana? Olha a certeza que ele tinha, que eu tenho que ter. Você precisa ter, Cláudia, cotidiana. Você, Ângela, Zuleide, Roseli, precisa ter esta certeza. A certeza certa. Para um Deus certo. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as autoridades, aqui fala das autoridades, nem o presente e nem o futuro. Ele fala para o futuro, ele estava falando para o presente, mas também para o futuro da igreja que ele estava fortalecendo na fé. Nem a altura, nem a profundidade,
Eu posso estar em lugares altos ou baixos, em posição alta ou baixa, mas eu tenho que ser de Jesus. Entre príncipes, ou nas favelas, seja na Europa ou na África, na Ásia, na Oceania, nas Américas, cidade grande ou pequena, nível alto ou nível baixo, mas a fé em Jesus tem que ser inabalável, no trabalho, em casa, na rua, no metrô, no ferryboat, no navio, no transatlântico, no avião, na carroça, no carro de boi, andando de pé ou de carro, não importa, no buzu, no ônibus, na altura ou na profundidade, com guarda-roupa cheio, vazio, com conta bancária ou sem conta bancária, no presídio ou no shopping center, aonde eu estiver. Jesus em primeiro lugar. Entendeu, Zuleide? Na altura ou na profundidade. Nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma outra criatura, nem criatura humana, nem animal, nada. Nada que foi criado pode me separar, nada que existe, nenhuma lei, nenhum governo, nem Faraó, nem Amaleque, nem Putin. Como é que chama o governo da Rússia? Putin. Nem Putin. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem a ONU. Ninguém. Nenhum partido político, esquerda ou direita, ninguém pode arrancar o que está dentro de mim. Jesus, o amado das nações, nem o dinheiro e nem a miséria, nada, rapaz. Paulo escreve de joelhos esta carta aos irmãos que estavam em Roma. Aquele baixinho, Paulo quer dizer pequeno, fortalecendo a igreja de longe, ele escrevendo e mandou uma diaconisa, viu, Gislene, levar esta carta, esta epístola aos irmãos que precisavam da força que ele tinha. E é isto que eu faço aqui todas as manhãs, fortalecendo o corpo de Cristo. Viu, João Machado? Ouça esta mensagem do começo ao fim. E a de ontem também. E a de antes de ontem. Deus te abençoe, Machado. Corta toda árvore ruim que tiver aí no Distrito Federal, viu? Você é machado. A Bíblia diz que o machado é posto às raízes das árvores. Seja um instrumento de Deus. Ana Santos, 6h15. Vamos falar com Deus, meu Brasil, África, Europa, Américas, porque é momento de oração. E eu estou fazendo esta oração há mais de um mês. Põe a mão na cabeça, põe a mão na garganta. Vamos orar, Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Neste momento em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 6h16, eu formo com o Brasil e com a Europa, Ásia e África, Oceania também, Ásia, a maior cadeia de preces do rádio mundial. Eita!
aonde estiver alguém me assistindo, me ouvindo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo Instagram, a mão do Senhor os alcance, porque o Senhor disse, basta um toque. O centurião de Cafarnaum falou, basta uma palavra sua, basta um olhar, um mover, não importa a distância, a terra cabe na palma de suas mãos, então tudo é perto para o Senhor, como a internet nos faz um ao outro tão pertinho hoje. Eita Deus grandão, toca nesta cabeça, Senhor, toda amnésia, todo esquecimento, todo pacto, toda pressão alta, AVC, neurisma, derrame, dor na cabeça, epilepsia, câncer na cabeça, dor, nódulos, glaucoma, miopia, catarata, sinusite, meningite, labirintite, derrame, que a mão do Senhor toque agora. Também nesta garganta, este espirro, esta tosse, este bolo na garganta, esta enfermidade na tireoide, este mal no pulmão, nas pleuras, esta falta de ar, esta angina, este infarto, esta morte súbita, este espírito de morte súbita nesta família, pessoas da família que morrem dormindo, esta úlcera, esta gastrite, coloca neste coração um marca-passo espiritual, agora, e dê para esta pessoa mais 15 ou 17 anos de vida. Esta úlcera, esta gastrite, que entrou através daquela galinha cabidela, daquele pé de moleque, daquela moqueca enfeitiçada, através daquela comida imacumbada. Aquele mal que entrou pela boca, pela ganância, e alojou no esôfago, no estômago, provocando câncer, úlcera, gastrite, refluxo. Que haja um milagre em nome de Jesus. Este câncer no intestino, pedra na vesícula, nos rins paralisados, esta cirrose hepática, este câncer no fígado, esta hemorroide, este câncer na próstata, na bexiga, na uretra, no útero, no ovário, esta hemorragia que não para, que não cessa. Faça, Espírito Santo, um check-up nesta pessoa. Coloca esta pessoa no raio-x espiritual e liberta ela do vírus, da virose, da intubação. Cura a medula desta pessoa que levou tiro, facada, acidente e perdeu o movimento dos braços, das pernas. Pedro e João disse ao paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. Que esta medula seja curada agora e volta a receber comunicação do cérebro com todos os órgãos do corpo. Porque a fé remove montanhas e remove também enfermidades. Esta leucemia, esta diabetes,
Esta pessoa que foi vítima de obra de feitiçaria, de macumba, de vodú, eu desfaço esta maldição que veio lá da fazenda, da roça, do sítio, da maré, da aguada, da cacimba, do cemitério. Que estas vidas recebam a bênção da cura. Seja quebrada a maldição herdada, a maldição que veio através da cachaça, da marafa, do derramamento de sangue, da traição, da pornografia. Seja quebrada a maldição que veio através daquela comida, aquela oferenda maligna, daquele ódio, daquela vingança, daquela palavra negativa que aquela pessoa que exercia autoridade lançou sobre os caminhos desta pessoa. Aquela vingança daquela falsa colega, daquela parenta, daquela sogra, daquele primeiro relacionamento que travou a vida desta pessoa quando ela tinha 13 anos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos. Eu desenrolo aquele rolo que foi enterrado naquela jaqueira, naquele abacateiro, naquela roça, naquela plantação de cacau, naquele canavial, naquela plantação de fumo de corda, naquela plantação de café, naquele brejo. Deus me revela. Seja quebrada e arrancada pela raiz toda a maldição que foi feita no cemitério, que foi colocado dentro de uma sepultura ou dentro de um caixão, com a boca de um sapo amarrado ou qualquer um outro inseto ou animal. Esta pessoa que olha no espelho e vê o seu rosto transfigurando em obesidade ou esquelético. Aquele espelho que está no banheiro, que está na porta do guarda-roupa. Aquele espelhinho que está na bolsa. Que haja a bênção da libertação. Aquele filho que está nas drogas, aquela filha que tornou escravo do boca de fogo, do Zé Pilintra. A mesma maldição que tinha no avô, na avó, no pai. Naquela pessoa que exercia autoridade. E hoje aquele jovem não sabe por quê, não consegue deixar o vício, porque às vezes é uma maldição. Seja quebrada todas as cadeias de maldições na vida sentimental, aquela obra do mal que foi feito com roupa íntima, aquele mal que foi feito com cabelo, para a pessoa ficar louca. Deus me revela. Saia todo mal. Em nome de Jesus. Saia todo mal. Saia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o 11º, o 12º, o 13º. Saia desta família. Dos homens e das mulheres. Esta pessoa que está sentindo vontade de vomitar, tonteira, receba a sua bênção. Agora, em nome de Jesus, receba a sua bênção. Seja livre das maldições. Você não é culpada, não é culpado do que eles fizeram. Eu tiro esta carga. Receba a sua bênção. Levante as mãos e agradeça a Deus. Bata na cabeça, bata no ouvido, aperta a sua tireoide, aperte os seios, o útero, o ovário, os rins. Faça o exercício da fé. Diga aleluia. Fala aleluia, Rogério. Lisete, fala aleluia, Lisete. Pastora amada aí de São Caetano. Fala aleluia, Hudson.
Rosane Souza. Aí na Itália, dê um grito, Rosane. Fala aleluia, Rosane. Você está tão longe da sua terra, mas Jesus te ama. Zuleide, Roseli, Edson, Cotidiana aí na França. Fala aleluia, Cotidiana. Agradeça a Deus. Beba água ungida. Está com vontade no banheiro, vai correndo. Hemorragia passou. Ressecamento cessou. A mão de Deus, ei canta elebais, está sobre a sua vida. Receba a bênção. Compartilhe este programa, Rosane, Alice, fala de Jesus, Alice, através da minha voz. Mande uma oferta, um voto, um pix, para nos ajudar a manter esta rede, pregar o evangelho como tem que ser pregado. Batalha. Alguém coloque aí para mim, viu, Priscila, o número do pix, para onde você pode enviar uma oferta de amor. Se não for de amor, não manda não. Deus não gosta de nada obrigado. Deus ama aqueles que dão com alegria. Por isso, com alegria também, Ele retorna 100 vezes mais. Cadê o número do Pixo, Edson? Coloque aí para mim, Edson. Daniel de Oliveira. Rogério está colocando. Bradesco, 719918622232. Rogério colocou, Edson também. Deus abençoe. Shirley, Deus abençoe.